Olá, querido jovem, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um resumo da lição. Chegamos aí à sétima semana, que tem como título Vestes de Casamento, que é explicando a parábola de Mateus 22, de 1 a 14. Você já parou para pensar como é tão bom receber um convite de casamento? Eu, essa semana que passou, recebi dois convites, e não apenas de participar, mas de celebrar casamento de dois jovens, um em outubro, outro em dezembro. A gente organiza a agenda, prepara as roupas, prepara a família, porque a gente quer estar presente, não é assim? Todo mundo se adapta, aí chega no dia, tem um pouco de atraso, as dificuldades que tem, tanto quem vai casar como familiares e amigos se preparam para essa festa tão maravilhosa. E a parábola dessa semana de estudo conta a história de um rei poderoso que convidou as pessoas para estar em uma celebração de casamento e eles não foram. E um dos que foram depois convidado, um outro grupo, ainda foi sem usar as vestes. O que é que podemos aprender com essa parábola? E assim então iremos estudar aí, passar o resumo. Quando olhamos aí para a lição de segunda-feira que fala sobre o convite, é que naquela época eu falei sobre como é um momento de honra, felicidade, celebrar um casamento. E naquela época era um convite que dificilmente você poderia negar, principalmente vindo de um rei. Então a parábola aí já nos dá um sentido de que era algo importante, como uma convocação, que você precisa estar presente, mas as pessoas negaram a estar. A história se intensifica quando um segundo convite é enviado, e o rei deu uma segunda chance aos convidados e fez outro convite gentil às pessoas indiferentes. Dessa vez a mensagem dizia que tudo estava preparado e o rei estava esperando. As Escrituras contam a história de um Deus que faz todo o possível para relacionar-se com seu povo escolhido. A história, como sabemos, é uma parábola sobre Israel, os privilégios que tiveram de ver a mão de Deus atuando, um Deus presente, e tinha agora uma mensagem a levar ao mundo, mas erraram nesse objetivo. Inclusive, a história é marcada pelo sangue de muitos mártires, porque foi isso que aconteceu. Tanto Roma como também os judeus levaram muitos cristãos à morte. A parábola ainda prediz a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, depois que os judeus mataram Jesus e perseguiram seus seguidores, ou seja, após literalmente recusarem o convite de Deus. Então agora o manto de justiça de Cristo. A segunda parte da parábola descreve um homem que estava sem as vestes nupciais. Vocês precisam lembrar que na parábola foi feito dois convites ao povo, o povo não quis ir, então o rei mandou o seu exército, que matou e destruiu aqueles que foram negociar, foram para o campo e não quis ir. E mandou chamar pessoas pelo caminho e ainda cedeu as roupas para elas vestirem. Mas houve um homem que não quis vestir as vestes nupciais. E é aqui também que a história se torna importante para nós. Por quê? Porque ao recusar o convite de vestir as vestes, aquele homem se colocou como alguém autossuficiente. Você vê que quando o questionam, ele não tem resposta. Mas ele não quis vestir, por que não vestiu? Se era o certo colocar as vestes. Muita gente cheia de si. E é aí que está o problema. Pessoas bastante comprometidas com a fé que professam, muitas vezes tendem a confiar nas suas próprias atividades religiosas e não sente necessidade da justiça de Cristo. É trabalhando para o Senhor, alguns acham que naturalmente está se santificando. A santificação vem pelo fazer. E aí a gente tem que lembrar de Marta e Maria. Marta fazendo comida, se preparando, e Maria aos pés de Cristo ouvindo. E Marta foi lá pedir para que Maria ajudasse, o Senhor mandasse. E o que foi que o Senhor fez? Maria escolheu a melhor parte. Então, queridos, precisamos ter tempo com Jesus, seguir o que ele manda, fazer a vontade dele. Esse vestido fiado nos teares do céu não tem um fio de origem humana em sua
humanidade, Cristo formou o caráter perfeito e nos oferece esse caráter. Vivemos sua vida, isso é o que significa estar trajado com as vestes da justiça. É ver em Cristo o seu caráter, é seguir os seus passos, é fazer o que agrada a Deus. Ao receber a justiça de Cristo sobre nós, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele nos coloca em nova oportunidade de vida. Então precisamos dessas vestes para andar pela vontade de Deus. O plano da redenção consiste em nos vestir novamente. O profeta Isaías escreve: A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Que alegria saber que Deus nos veste com o seu manto de justiça e de salvação. Estamos acostumados a nos esforçar e obter as coisas pelos nossos méritos. As pessoas falam sobre a perseverança, de continuar, e agora Deus nos oferece essa justiça pelo sangue de Cristo. O preço foi pago por Jesus, a nossa parte é só aceitar. E com isso, alguns acabam tendo medo de receber o convite. Queridos, o convite não é de graça, não custou nada. O convite teve um alto preço, que foi o sangue de Cristo derramado na cruz. E precisamos ter claro isso no nosso coração. É interessante que a parábola das vestes, né, do rei que convida, está em um conjunto de parábolas que fala dos dois filhos, onde um disse que ia e não foi, e o que disse que não ia foi. E a outra parábola envolve o aspecto também dos lavradores mal, onde o dono da lavoura foi lá para conferir como é que estava e matar os enviados. E então o pai enviou o seu filho achando que o povo receberia, respeitaria, mas mataram o seu filho. E aí agora vem a parábola das vestes. Jesus contou essas três parábolas para os fariseus que ali estavam, para o povo judeu, e Jesus queria deixar claro o que estava para acontecer. A negação deles de Cristo, a negação da verdade e como isso traria consequências ao povo de Israel. Chance foi dada, oportunidade, mas o povo não seguiu a verdade. O papel central de Cristo na reconciliação das pessoas com Deus era bem claro e mostra isso. Um rei piedoso tentando dar oportunidade e o povo sem querer. Então foi aplicado o quê? A justiça de Deus sobre eles. O Apocalipse retrata essa grande celebração entre Deus e seu povo. Quando olhamos para Apocalipse 19:9, diz: Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Jesus quer que nosso companheiro de vida, guiando-nos ao lugar que ele promete para todos nós. E a lição de sexta aí traz uma aplicação interessante sobre o aspecto das vestes. Eu quero só usar 2 parágrafos que diz assim: o homem que foi à ceia sem a veste de bodas representa a condição de muitos hoje em dia. Professam ser cristão, pede a bênção e privilégios, mas não sente a necessidade de transformação do caráter. Eles querem receber a recompensa, estar na festa, mas não querem mudar a sua vida. E é aí que está o problema. A veste das bodas providenciada com infinito custo é oferecida liberalmente a toda pessoa, mas você precisa aceitar e vestir. Que você siga a vontade do Senhor e faça o que agrada. Vista o manto de Cristo, se arrependa e vive novidade de vida. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe nossos amigos do canal, dando a nós oportunidade de vida, saúde e que possamos nos reconciliar contigo e viver em paz e segurança ao teu lado. Cuida de nós, nos dá um ótimo final de semana, um bom sábado. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.